We can start now. Good morning. Bom dia, excelências, diretor, doutor Salas, senhoras, senhores, participantes da sala e online. Bem-vindos à 22ª celebração da Semana da Vacinação das Américas. Sou Luciana Viegas, assessora de comunicações na OPAS, e moderarei a sessão. Antes de começar, temos interpretação disponível nos 4 idiomas: inglês, espanhol, francês e português, e podem acessar na sala através dos fones que estão no seu lugar. Os que estão online procurarão a função interpretação em YouTube ou em Zoom à direita, embaixo na tela. Durante 22 anos, os países e territórios das Américas vêm protegendo indivíduos, famílias e comunidades através da Semana da Vacinação nas Américas. Essa iniciativa, no fim de abril, tem ajudado a vacinar 1,5 bilhões de pessoas em mais de 40 países, e levou à eliminação da polio, do sarampo, rubéola, entre outras doenças. Hoje vamos lançar a Semana de Vacinação na OPAS e celebrar esta semana, que irá até dia 27 de abril, domingo. O nosso lema é trabalhar agora para proteger o futuro. Vacine-se. Isso é central para uma vida saudável e ativa. Hoje ouviremos de altas autoridades de saúde da região que compartilharão suas experiências numa mesa redonda com o diretor da OPAS e ilustres convidados. Vamos começar com um vídeo introdutório com mais informação para a campanha deste ano e depois uma panorâmica da cobertura vacinal nas Américas. Começamos com o vídeo. A Semana da Vacinação das Américas se tornou o maior movimento da região a favor da vacinação já há 22 anos. Com mais de 40 países e territórios participantes e a generosa contribuição de sócios e doadores, conseguimos um ponto extraordinário: mais 1,15 milhões de pessoas vacinadas, eliminando 6 doenças na região. Cada ano, os profissionais da saúde chegam aos lugares mais remotos para juntar-se a milhares de pessoas que celebram a segurança e proteção das vacinas nas suas vidas. Os esforços dos países para recuperar a cobertura vacinal durante a Semana de Vacinação nas Américas expressam a determinação para construir comunidades mais fortes, mais saudáveis. É esse o momento para assegurar um amanhã mais seguro para todos, investindo e fortalecendo o programa de imunização, que deve continuar para proteger as populações das ameaças latentes. A vacinação é um compromisso pelo bem-estar e saúde das Américas. Vamos engajar-nos agora para proteger todos os nossos futuros. Vacine-se. Vamos agir agora para proteger o futuro. Thank you. Very inspiring. Muito inspirador e um tributo a um dos maiores defensores da vacina. Dr. Salas agora falará. Ele é diretor executivo do Programa de Imunização e nos dará uma atualização sobre cobertura na região e também o fundo rotatório em apoio aos Estados-membros. Bom dia, senhoras e senhores, nosso diretor assistente, Luciana, e todos os presentes. Vamos lembrar que, quando falamos de vacinação, falamos não de uma intervenção regular, e sim num investimento que terá o maior retorno. Ao investir $1, nós vamos receber isso multiplicado por várias vezes. Esse é uma intervenção que muda vidas.
quando falamos do sucesso na eliminação de doenças, vejam que nosso caminho de sucesso para eliminar muitas das doenças que podem ser prevenidas com vacinas na última década nas Américas, o que significa? Qual a importância da eliminação? Significa que não temos mais crianças nem adultos que estão surdos, cegos, paralisados, com cicatrizes, mortos ou com encefalite, meningite, pneumonia, hemorragias e outras complicações devidas a estas doenças, esses vírus, esses inimigos públicos. Uma pergunta é: qual é a próxima doença que vamos eliminar? Será o câncer cervical? Nós temos que melhorar a cobertura de vacinação de HPV para chegar ali. Historicamente, as Américas têm sido líder na cobertura vacinal entre todas as regiões da OMS. No entanto, vimos nos últimos 10 anos um atraso, passos para trás, o que significa que em 2022 houve um pequeno aumento, mas ainda temos 2,2 milhões menos nas Américas, que com menos de um ano de idade, que não receberam as doses vacinais que deveriam ter recebido. Vemos que a recuperação está em curso, e essa tabela mostra todos os antígenos do ano passado aumentando, pequenos aumentos em alguns casos, aumentos maiores em outros casos. No entanto, ainda temos que conseguir chegar ao 95%. Essa é a meta que nós temos aqui nas Américas. Lamentavelmente, como dizíamos antes, muitos estão ficando para trás. E vejam nessa tabela que no último ano, em 2022, tivemos 2 milhões de crianças subvacinadas. Isto representa um número mais baixo, mas lembrem que nós não só temos que começar com uma primeira dose. Essa importância, estamos pegando as crianças e colocando num sistema, mas nós não podemos esquecer que devem continuar com a vacinação. É um calendário que deve ser iniciado, mas deve ser concluído. Gostaríamos de falar de um assunto muito importante. O que está acontecendo com o sarampo? Como podem ver nas Américas, estamos vendo um ressurgimento do sarampo. Isso começou em 2018, sobretudo porque a transmissão, a circulação começou de novo na Venezuela, no Brasil. Isso, claro, apresentava desafios importantes. Esses países fizeram muito esforço, no entanto, e os casos nativos ou transmissão local começou a chegar a zero novamente. Em 2023, Venezuela foi recertificado como país sem transmissão de sarampo. E esperamos que o Brasil seja o próximo país em maio a chegar a esse patamar. No entanto, durante 2023, tivemos 72 casos importados de sarampo nesta região. E em 2024, este ano, esta semana, vamos ter mais de 200 casos importados este ano. Então, estamos vendo uma reativação da transmissão do sarampo. Casos importantes significa que vem de outras regiões do mundo. E, claro, temos o caso importado de sarampo.
não podemos ter a população 100% vacinada, isso é esperado. A importância é ter um sistema de vigilância agudo para detectar esses casos, e se esse caso não encontra um grupo de pessoas não vacinadas, pode começar um surto. E, como vem no slide, para a primeira dose da vacina MMR, que inclui sarampo, e foi uma cobertura baixa, 85% em 21, vejam os números para 22, e temos que chegar a 90%. E, por isso, é necessário ter essas campanhas. Migramos para um modelo de alta qualidade para poder chegar aos lugares e às pessoas não vacinadas, e a cobertura da segunda dose também. Um dos desafios regionais cruciais, um dos mais importantes, é o compromisso político. Se nós estamos dizendo que as vacinas representam um dos retornos mais altos para o investimento, devemos ter governos que priorizem essas intervenções custo-efetivas, que isto deve significar mais recursos para esses serviços essenciais, e temos que adaptar as ofertas desses serviços. As famílias mudaram a forma em que funcionam nas sociedades, mas os serviços de saúde têm ficado igual. Então, temos que atualizar nossa oferta para chegar aos não vacinados. Também a questão de aceitação aumentou, a hesitação durante a Covid, e temos temor que isso chegue a outras vacinas também. E o fundo rotatório? Esse fundo tem 43 anos de existência e chega a 41 Estados-membros que usam este fundo rotatório. Nos últimos 2 anos, 130 milhões de pessoas na região receberam uma dose através desse fundo. 76 produtos são parte desta oferta, o que representa 50% de poupança. Algumas das oportunidades e uma panorâmica. O fundo rotatório tem os melhores preços para países de receita média e mantém o preço, ou seja, é competitivo nos mercados de saúde e vacina, otimiza a carteira dos produtos, aumenta a solidariedade, a parceria para melhorar acesso às novas vacinas, da maior cobertura, salva vidas, apoia a fabricação regional para promover resiliência na cadeia de abastecimento e menos dependência em fontes externas, e também melhorar a agenda digital para ter processos mais eficientes, ou seja, ter um processo de tomar decisões melhorado e informado. Muito obrigada, e a mensagem é engajar agora para proteger seu futuro. Thank you, Dr. Salas. Obrigado, Dr. Salas, por essa informação tão informativa, números que nos fazem pensar de crianças não vacinadas na região. Passamos agora à intervenção dos Estados-membros, agora o embaixador John N. Kingerson, diretor do Biro de Segurança e Saúde no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eu estou muito estimulado, entusiasmado de estar com os senhores nessa semana de vacinação nas Américas e celebrar o papel crucial da OPAS nesse esforço. A vacinação é uma das formas mais simples, custo-efetivas de evitar doenças e melhorar o resultado na saúde. Todo ano, a OPAS lidera a iniciativa regional para promover a vacinação em todos os países das Américas.
Américas. Durante 2 décadas, 1,2 bilhões de pessoas de todas as idades foram vacinadas através desse esforço liderado pela OPAS. Esse é um sucesso que salva vidas e permitiu mulheres e crianças a ter vidas ativas, e os Estados Unidos apoia a OPAS, Estados-membros, e investimos 59 milhões de dólares anualmente na OPAS para promover o controle das doenças, eliminação e erradicação. Esse tema deste ano é engajar agora para proteger o futuro, é o chamado à ação para todos, para aproveitar este momento e logo depois da pandemia, quando vimos cair as taxas de vacinação, a liderança da OPAS nos ajudará a aumentar as taxas de imunização e continuar salvando vidas. A meta é fechar essas brechas de imunização e promover a vacinação em todas as faixas etárias. Podemos chegar ali juntos, e podem contar no nosso apoio, na nossa parceria, para que isto aconteça. Quero agradecer ao doutor Barbosa por me convidar a falar com os senhores e agradeço ao pessoal da OPAS pela sua dedicação e esforço, tanto nas Américas como no mundo inteiro. Muito obrigada. Agradecemos o embaixador por essa mensagem de apoio à Semana de Vacinação das Américas. Agora, Dr. Mari Muniva, vice-presidente e ministro de Saúde da Costa Rica. Bom dia, sou a doutora Munive, vice-presidente e ministra do Ministério da Saúde da Costa Rica. É um prazer para mim dar essa mensagem na Semana da Vacinação nas Américas. Tenho orgulho de dizer que a Costa Rica manteve altas taxas de vacinação durante muitos anos, graças a ações que foram realizadas e permitiram proteção e impacto positivo na saúde da população. Esse esforço não foi feito exclusivamente pelo Ministério da Saúde, mas também com a Caixa, e contou com a participação da população, que reconhece a importância e a necessidade da vacinação. Graças a essa cooperação conjunta, temos essas taxas de cobertura. Outra estratégia é ter sempre vacinas disponíveis no país, pré-qualificadas para sua segurança, eficácia e confiabilidade, e ter estoque suficiente para que a população tenha acesso através de serviços de saúde. É crucial destacar a vigilância ativa para essas doenças que podem ser que são preveníveis através da vacinação. O setor privado vem apoiando no registro e vacinação, a identificação das pessoas que contam ou não com vacinação, permitiu um seguimento efetivo dessas pessoas e completar assim os esquemas de vacinação. A parte operacional da Caixa tem os ATAPs, que são assistentes técnicos em atenção primária que distribuem as vacinas quando visitam as comunidades e garantem assim que toda a população receba as vacinas necessárias na sua casa. O Ministério de Saúde acredita que é importante continuar com essas taxas de vacinação, por isso trabalhamos na interoperabilidade para que nos próximos meses seja possível ter toda a informação de vacinas aplicadas no setor privado e no setor público. Finalmente, quero enfatizar que a vacinação é uma ferramenta valiosíssima para evitar doenças e mitigar o impacto negativo que elas ocasionam na economia do país. Novamente, a prevenção evita o aumento dos custos associados com o tratamento e gestão de doenças que podem ser evitadas, como diz o lema deste ano, agir agora para proteger o futuro. Vacine-se. Estamos instando a vacinação a se vacinar, assegurando assim um futuro saudável. Muito obrigada. Muito obrigada, vice-presidente Munive, por essa mensagem. Bom exemplo de esforços para chegar até a última criança. Agora, uma mensagem da doutora Nízia Trindade, ministra de Saúde do Brasil.
Vaccination is one of the most effective measures to prevent the incidence of a number of diseases. Brazil supports the vaccination week in the Americas that promotes equity and access to vaccination in all countries of the region. Brazil last year launched a national movement for vaccination to recover the confidence in vaccines, promote a culture of vaccination, and to protect our society. As a result, we have noted an increase in vaccine coverage in 13 of the 16 main vaccinations and the National Program for Immunization schedule. Following 7 years, we have reverted the trend that was a decrease in vaccination coverage observed since 2016. I would like to make a call for us to all work together in the Americas to combat the vaccine resistance, which unfortunately has spread in an irresponsible fashion. In 2024, Brazil became the first country in the world to offer vaccines against dengue in the public health system. This is a true achievement that fills us with pride. We also approved application of the VPH vaccine in a single dose following the recommendations of the WHO. We launched a vaccination program at schools in collaboration with the Ministry of Education, with a perspective of improving child vaccine coverage and to reduce the number of diseases that started to reappear in recent years. This month of April, we're launching in Brazil the month of vaccination for indigenous peoples. We launched this project in the Quahi village in Waipapoque province to vaccinate indigenous peoples throughout the country. I'd like to end with a message for all that to vaccinate is an act of life and of love and protection. Thank you very much. Thank you, Minister. Obrigada, senhora ministro, pela sua mensagem. Agora, nossa mesa redonda, temos um painel ilustre, incluindo o Dr. Jarbas Barbosa, nosso diretor, e a doutora Rhonda City Thomas, vice-diretora. Temos conectado online a senhora Karen Berners, ministra de Saúde de Belize, doutora Jimena. Obrigado por estar conectado conosco. Doutora Jimena Aguilera, ministro de Saúde do Chile. Doutora Aguilera, um prazer. E temos doutor Jesus Osteobotia Suarte, vice-ministro da Rede Coletiva de Saúde do Ministério de Saúde Popular da Venezuela. Obrigado por conectar conosco hoje. Vamos começar com uma pergunta para o ilustre ministro Bernard. Recentemente, Belize alcançou o mais alto aumento nas vacinas com crianças de menos de 1 ano de idade nas Américas. Como é que o país conseguiu isto? Quais foram os obstáculos que enfrentaram? Poderia nos contar um pouquinho a respeito disso? Obrigado, bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade. Nossa meta é ter 95% mínimo de cobertura vacinal com todas as vacinas. Sem dúvida, a Covid, a pandemia, com restrição de movimento para conter a disseminação do vírus, tem um efeito negativo na cobertura vacinal. Por exemplo, a MMR teve uma redução de 95% a 79%, e neste caso, voltamos para trás mais de 23 anos. Temos enfermeiras rurais dedicadas, comprometidas, que fizeram um esforço adicional para vacinar os não vacinados. E uma das coisas que utilizamos foi fazer vacinas de rotina diariamente. Preferimos fazer esse tipo de esforço
quando fazemos isso nas clínicas ou nas clínicas móveis que visitam o país. As vacinas são tratadas como um bem público. O Ministério oferece vacinas aos ONGs e ao setor privado para que possam vacinar seus clientes sem custo por essas vacinas. Também asseguramos a abertura do BCG múltiplas doses, seja qual seja o número de recém-nascidos que devem ser vacinados. Passamos também de vacinação em dias específicos para vacinar todos os dias nas nossas clínicas. Isso teve grande impacto na cobertura vacinal. Também visitamos as famílias, as crianças, e o número de crianças aumentou porque chegamos a comunidades onde as crianças não tinham sido vacinadas. Temos muitas campanhas nas comunidades onde a taxa de cobertura é baixa e fazemos campanhas de fim de semana em alguns lugares, sobretudo áreas onde a cobertura é baixa. Nós, recém-nascidos, são vacinados para BCG, hepatites B, antes de sair do hospital. Então, vemos que as nossas parteiras agora estão conseguindo cobrir 96%. Devo dizer que reconhecemos o apoio que recebemos das nossas parceiros no contrato de enfermeiras adicionais, com acesso aos materiais, também coleta de dados, que foi fundamental, e agradecemos, como eu dizia, Saúde Mesoamérica, OPAS, BID, Banco Mundial, todos nos permitiram chegar a essa cobertura de 95%. Obrigado, ministro, pela sua contribuição. Talvez tenha um comentário de segmentos. A doutora Jimena Aguilera, do Chile, agora. O Chile tem a mais alta proporção da população vacinada contra a Covid-19. Quais são as lições que podemos aproveitar desse sucesso e como aplicá-las para a nossa próxima meta de imunização? Bom dia, em primeiro lugar, a todos e todas. É um grande prazer poder participar nesta semana de imunização das Américas, que reconhece o melhor da tradição sanitária do nosso continente. Nós tivemos êxito em matéria de cobertura, vacinação COVID, mas, claro, houve muitos desafios. No Chile, o êxito deve-se ao fato que entendeu-se que a vacina é um bem público que protege a saúde de todas as pessoas e que, através dessas intervenções, estamos fazendo valer o direito de todos aqueles que vivem no Chile através de uma série de diferentes vacinações, muitas vacinas diferentes, tivemos muito êxito eliminando a varíola, a poliomielite e outras doenças. Então, segundo esta tradição, também tivemos trabalho para conseguir a vacina contra a Covid. Houve muita ajuda e a população queria mesmo se vacinar nas primeiras séries de vacina. E, no entanto, este interesse diminuiu em termos de reforços e agora nos concentramos na vacinação dos grupos de risco. Um dos elementos que ajuda é a tradição, o atendimento primário como o veículo através do qual damos as vacinas com ampla cobertura em todas as regiões do país. A liderança não apenas do Ministério, mas de outras entidades e autoridades do governo que apoiam a ideia de vacinação. No entanto, a nível nacional, há desafios para melhorar a cobertura da vacinação contra a Covid-19. Um
dos fatores que nos afetam, como já foi dito por os que me precedem, é que há uma certa resistência a receber uma nova vacina, quer dizer, há um cansaço vacinal que, naturalmente, não acontece com outras vacinas. Neste momento, estamos em plena campanha de vacina contra a gripe, que começou final de março, começo de abril, e agora estamos imunizando também contra o vírus respiratório intersticial com um anticorpo monoclonal, uma campanha muito vigorosa. Mas há desafios com a Covid, ou seja, o êxito do passado não deve fazer com que as pessoas se sintam seguras demais ou esperando que vai haver o mesmo ritmo de vacinação, porque ainda falta convencer as pessoas da importância de estar sempre vacinada, sobre todos os grupos de riscos, contra as novas variantes do vírus. Isso é cada vez mais difícil. E também, no caso do hemisfério sul, quando começam a aumentar os casos de Covid-19, primavera, fim da primavera, início do verão, as pessoas são mais acostumadas, naturalmente, a ser vacinadas no outono contra a gripe e outro, e pensam que o Covid-19 é uma doença de inverno. Procuramos continuar comunicando com as populações, reduzir as barreiras de acesso à vacina. O intérprete lamenta, mas não ouve mais a doutora Jimena. Como no caso da Costa Rica, vacinar também nos lugares de estadia longo, abrigos para pessoas idosas, para reduzir ao máximo as barreiras de acesso à vacinação. Muito obrigada. Thank you very much, Minister. Muito obrigada, senhora ministra. Agora, o vice-ministro Cotia da Venezuela. A Venezuela foi certificada como um país livre de sarampo agora em novembro, depois de focos que começaram em 2017. Parabéns, é realmente uma grande realização. E o que é que fez o país para poder atingir esse objetivo? Bom dia a todos. Saudações aos membros do comitê, o diretor Barbosa. A Venezuela vem fazendo grandes esforços para fortalecer o programa ampliado de imunização sob o Ministério da Saúde. E, nesse sentido, é importante notar que em 2023, em novembro, certificou-se a Venezuela como um país livre de sarampo. Importante lembrar também que o país já levava 4 anos sem casos de sarampo. E isto deve-se ao fato de que o país fez um alto nível de vigilância epidemiológica ativa em todas as regiões, não apenas nos estados em que surgiram esses focos, mas a nível nacional. A Venezuela fez planos com as áreas de saúde integral comunitária, que são núcleos sanitários que se encontram distribuídos pelo território. Nós temos 500 e tantas áreas de saúde comunitária, que cobrem mais de 300 municípios de todo o território nacional. Isto permitiu uma vigilância ativa cotidiana, mas criou também um tipo de resposta rápida para caso de suspeitas de sarampo, e esta resposta foi rápida, realmente. Temos também a capacidade de um laboratório de certificação internacional que cobre todos os requisitos para testar imediatamente os casos suspeitos de sarampo. Então, qualquer suspeita de eclosão da doença dentro da comunidade
foi possível testar rapidamente para evitar a propagação da doença. Isto permitiu-nos, em 4 anos, não ter mais nenhum caso positivo. É importante também ressaltar que fizemos planos para intensificar a cobertura da vacina de sarampo, para rubéola e parotidite, a vacina para os viajantes também. Isto permitiu-nos ter um maior controle contra os surtos. E, no final, é importante que, em termos de saúde comunitária, ativando essas unidades de saúde comunitária ou mantendo-as em total sintonia, quando se suspeita um caso, iniciamos, por exemplo, nesse plano, a intensificação, que em 2024 melhorou a situação. E agora podemos trabalhar com microplanificação nessas áreas de saúde comunitária, 593 áreas de saúde. Isto permite o aumento da cobertura geral. Trabalhamos muito para chegar a 95% de cobertura vacinal, não só apenas em Majão, mas em todas as regiões da Venezuela. A Venezuela tem o objetivo claro em 2024 de, em primeiro lugar, manter a sustentabilidade do esforço das 8 vacinas que fazem parte do programa, mas também fazer com que essas vacinas que protegem contra essas doenças, nós, venezuelanos, acreditamos piamente nas vacinas e aceitamos-las como proteção, como meio de salvar vidas. Então, em 2024, esforçamos-nos pela introdução de uma nova vacina BPH, pneumococos, rotavírus, com as equipes de todo o território. Queremos avançar. É importante lembrar que toda esta microplanificação para evitar novos surtos desde que fomos certificados como país livre, não temos tido surtos de febre amarela. Temos convênios internacionais assinados através da Presidência da República para manter a cadeia do frio, para manter a sustentabilidade das vacinas e para recrutar o pessoal que nos permite abrir novos pontos de vacinação. De 5.000 pontos de vacina, este ano vamos passar a 7.000, tendo recrutado mais de 2.000 profissionais que vão se dedicar exclusivamente à vacinação, sobretudo nas zonas de acesso difícil, ou seja, junto às fronteiras com outros países, onde o acesso é mais difícil. É um trabalho importante que o país vai fazer e tenho certeza que isto vai contribuir para com toda a região, para evitar surtos e para preencher as lacunas em matéria de cobertura imunitária. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vice-ministro. Gostaria agora, Dr. Thomas, vice-diretor da PAHO, para que nos explique como é que a OPAS apoia esses países em matéria de seus programas nacionais de imunização. Bom dia a todos. Sabemos que o programa de imunização é um programa porta-estandarte para a nossa organização. Nós apoiamos os países em seus programas respectivos, desde o nível dos escritórios da OPAS nos países. Na nossa organização, todos os departamentos, direto ou indiretamente, apoiam os programas nacionais de imunização em todos os Estados-membros. Mais especificamente, temos um programa especial de imunização e um fundo rotativo para essa imunização. Vou me concentrar sobre isso e sobre o fundo
renovável. Desde 1977, a OPAS apoia os países e territórios a promover ações a fim de eliminar as doenças evitáveis por vacinação. Todos os anos, a OPAS tem um programa de administradores de programas e estratégias de imunização. Nós temos também diretrizes operacionais e outras adaptadas ao contexto regional. A OPAS dá apoio técnico e financeiro aos programas nacionais de imunização e usa estratégias de última, mais modernas para essas questões. Essas estratégias e ferramentas de última instância para esse tipo de vacinação são utilizadas por nós. Nós aplicamos novas ferramentas para o segmento do desempenho e ver qual é. Outro departamento que apoia os países nos programas de imunização é o Fundo Renovável para Acesso às Vacinas. Naquele departamento, dão acesso a vacinas boas, de qualidade, a preço razoável para todos os países em toda a região, o que muito contribuiu para a sustentabilidade dos programas nacionais de imunização. 95% das vacinas são compradas através desse fundo rotativo. Esse fundo também ajuda os países a economizar cerca de 50% o custo das vacinas, materiais e outros equipamentos para 76 programas oferecidos. Em 2023, 180 milhões de pessoas da nossa região receberam pelo menos uma dose de vacina através desse fundo renovável. Então, hoje, saudando aqui esta semana, quero felicitar os países membros que continuam trabalhando com a OPAS para garantir a vacinação dos povos das Américas. Muito obrigado, vice-diretora. Doutor Barbosa, ouvimos os nossos panelistas, alguns dos desafios que ainda existem em relação à Covid, por exemplo, as pessoas não querem mais reforço. O que diria são as barreiras persistentes contra a vacina na região das Américas? E quais seriam as estratégias possíveis ou recomendações para eliminá-las? Bom dia, Luciana. Gostaria de agradecer todos os ministros que participaram desta mesa redonda e os ministros que mandaram esses vídeos muito inspiradores, que reafirmam seu compromisso com isso. Uma das coisas mais importantes que nós fazemos aqui é proteger nossas crianças e nossas populações e salvar vidas através disso. Temos 3 barreiras principais sobre as quais temos que pensar e para estabelecer estratégia própria. Como manter os programas de vacinação como uma prioridade em cada um dos países da nossa região. Quando pensamos na situação de saúde pública do país, vê-se que há muitas diferentes prioridades que estão em concorrência umas com as outras. Não é a mesma coisa como há 30, 40 anos atrás. Alguma dos aspectos da imunização. A imunização tem efeitos positivos, porque salva milhões de vidas, e já salvaram milhões de vidas na região. Mas muitas famílias pensam, por que eu preciso vacinar a minha criança contra a poliomielite? Porque a poliomielite não existe mais. Por que tenho de continuar vacinando contra o sarampo? Eu não conheço nenhuma família na minha comunidade onde houve casos de sarampo ou pólio. Nós temos que pensar como manter essas prioridades e como traduzir essas prioridades em ações concretas, planejadas, para preencher, fechar essa lacuna que temos. E essas lacunas variam de país a país. Então, quando um presidente, um primeiro-ministro, pedimos a ele que dê à imunidade uma prioridade, esse presidente, esse primeiro-ministro, para aceitar, deveriam aceitar e nos perguntar o que é que devemos fazer amanhã para
recuperar, por exemplo, contra o impacto da Covid. O que é que temos que implementar? E temos as respostas. As respostas é que temos que nos basear nas melhores provas que temos, científicas, para ver qual é a situação no país, e é preciso ter clareza contra as lacunas que se deve preencher. Para manter vacinas como prioridade, isso tem que se refletir no orçamento, mas também nos compromissos, não apenas do governo, mas também das próprias comunidades. Eu acho que esta é uma das maiores barreiras que temos que superar. Temos barreiras na região. A Semana da Vacina, sendo que foi lançada há 22 anos, procurava atingir as populações que viviam em regiões remotas, perto das fronteiras dos países, populações indígenas. Esses grupos continuam a ser uma prioridade importante e exige que estratégias específicas sejam elaboradas para vaciná-los. Ao mesmo tempo, durante esses 22 anos, um outro grupo muito importante surgiu e eles são responsáveis justamente pela redução dos números da cobertura. São as grandes favelas nas grandes cidades, onde a pobreza e a violência não permitem que as pessoas tenham acesso aos serviços de saúde. Serviços de saúde que tampouco modernizaram a sua maneira de trabalhar, que só abrem segunda a sexta, de 9 às 5. Então, as famílias que trabalham não têm a oportunidade de levar as crianças para serem vacinadas no fim de semana. Então, precisamos acrescentar esse grupo. A Semana de Vacinas na América não é para apenas vacinar as pessoas em regiões remotas. Eles são muito importantes ainda, mas precisamos atingir este outro grupo prioritário das favelas. Se isso não for feito, não vamos reduzir o número de não vacinados. Precisamos examinar com cuidado o que é que faz com que as pessoas não tenham acesso às intervenções de saúde pública e, muitas vezes, essas informações não são disponíveis. Nós temos que modernizar os programas de imunização, porque, infelizmente, em muitos países há problemas. Quanto à vacinação da Covid, a vacina estava no celular. Eles recebiam informações sobre a vacina no celular, mas, quanto a outras imunizações, eles ainda, para outros tipos de imunização, precisamos ainda das cadernetas de vacinação em papel. E as municipalidades e outras instâncias, até o ministro da Saúde, têm de ter ideia clara daqueles que ainda não receberam a vacina. Mas é como voar às cegas quando se faz isso, porque não se identificou quais são os grupos que não estão sendo vacinados. E sem identificá-los, não podemos adotar a boa estratégia para cobrir essa lacuna. Então, em vários anos recentes, vemos iniciativas importantes, parte dos governos locais, governos nacionais, adotaram para garantir o acesso dessas populações à vacinação. No Brasil, Argentina, México e outros países que eu visitei, eu vi esta situação. E eu penso que essa é uma parte muito importante desse processo de recuperação que já iniciamos em matéria de números de pessoas vacinadas. Mas essa recuperação está ainda no início. É preciso mais esforço, é preciso melhorar as nossas estratégias e os nossos planos nacionais para oferecer a proteção de que necessitamos nos países. Alguns nossos ministros e panelistas já falaram sobre o ponto seguinte, que é a hesitação em relação à vacina.
Não podemos pôr um sinal de igual entre hesitação vacinal ou movimento antivacinal. São coisas completamente diferentes. Os antivax, ou aqueles que se opõem à vacina realmente, são uma parte pequena da população, por razões diferentes, política, ideológica, ou teorias da conspiração, questões de saúde mental, enfim. Mas eles não querem ser vacinados, eles são contra as vacinas, é uma posição que eles tomam. Mas a sociedade evoluiu muito nas últimas décadas. E, atualmente, uma parte importante da população, bom, por exemplo, há estimativas de que de 15% a 20% da população, eles querem mais informações sobre as vacinas. E é um direito dessas pessoas, eles não se opõem à vacina, mas querem saber mais e é um direito deles saber como garantimos que a vacina é segura, é eficaz e efetiva e como garantir que as suas crianças precisam ser vacinadas. Então, nós precisamos renovar a estratégia de comunicação para as vacinas e temos que modernar também a maneira de tratar da informação. Não só os mídias tradicionais, mas as mídias sociais também precisam ser utilizados nessas campanhas, porque a maioria da população, talvez, recebem todos os dias todas as informações sobre a saúde pelos meios sociais. E talvez recebam também informações falsas sobre as vacinas. Então, se nós não mudamos as nossas vias de comunicação, nós não vamos oferecer as respostas que essas famílias necessitam. E como é possível fazer com que os profissionais da saúde defendam mais as vacinas? Aqui na OPAS e outros parceiros na região fazem levantamentos que mostram que muitas famílias da nossa região, talvez até a maioria das famílias da nossa região, para eles, a fonte mais confiável de informações para que eles tomem uma decisão sobre a vacina é o médico, a enfermeira com que eles têm contato. E quantos médicos ou enfermeiras da região dão a resposta correta a essas perguntas sobre a vacina, dizendo que a vacina é segura? Não apenas eles que aplicam as vacinas, porque quando a família chega ao centro de vacina, por exemplo, já tomaram sua decisão. É quando eles vão ao centro de saúde, ao consultório, por alguma razão, e aí eles se lembram que estão próximos da data de vacinação, segundo o cronograma para a sua família. E perguntam para a enfermeira, será que devemos dar a vacina a essa criança? E o médico diz, talvez sim, bom. Não, esse tipo de resposta não é suficiente. É preciso repensar como coordenar com as escolas de medicina, as escolas de enfermaria, para dar uma cooperação mais próxima com os cientistas para fazer com que o profissional de saúde esteja bem informado e possa defender as vacinas, não apenas dizer às pessoas, não, olha, precisa vacinar. Muitas pessoas hoje em dia não gostam de receber ordens de representantes do governo ou de instituições. Eles querem estar informados para que eles mesmos possam tomar a melhor decisão a respeito de sua própria saúde. Essas são algumas estratégias que eu imagino e creio que, trabalhando juntos, podem apoiar os países para fortalecer alguns programas que eles já estão implementando, para que eles tenham certeza que estão evoluindo na boa direção. Em 2016 e outros países, e mesmo antes, as taxas de cobertura de vacina já vinham declinando. Em 2020, 2021, 2023, etc. Este é o momento
de multiplicar esse processo de recuperação, fortalecer para voltar às taxas de vacinação necessárias para proteger toda a população. Muito obrigado. Thank you, Director. Muito obrigado, senhor diretor. Há algumas ações que devemos empreender, desde vacinas até fazer com que as vacinas cheguem às populações, nas favelas, nas áreas remotas do país. Gostaria de voltar agora aos membros do painel que estão conosco online para uma mensagem final em nome desta vacina, desta semana de vacinação. O slogan é: envolva-se agora para proteger o seu futuro. Qual seria o seu recado para os povos da região sobre esta semana da imunização da OPAS? Como é que eles devem se engajar, participar ou não? Daria, em primeiro lugar, a palavra ao ministro da Belize. Muito obrigado. Uma das mensagens que eu gostaria de compartilhar com a população das Américas é a seguinte: as famílias precisam ser vacinadas. É preciso encorajar as pessoas a serem vacinadas, crianças e todos. Não deveria haver nenhuma criança, nenhum adulto que sofra as consequências de doenças evitáveis pela vacinação. Os governos, ministros, todos precisam fazer com que os esforços sejam feitos para que as vacinas estejam à disposição de todas as populações, de todos os países. Todos devem comemorar esta semana da vacinação, respeitando os nossos objetivos, as nossas realizações, os nossos planos futuros. No caso do meu país, a Belize, nós vimos trabalhando e continuaremos a fortalecer, expandir os nossos programas de imunização para atingir a meta de 95% de cobertura. Nós continuaremos também a planejar, fazendo com que, em 2025, as campanhas contra sarampo, pólio e outras vacinas sejam reforçadas. Outros países já estão enfrentando alguns surtos de doenças de doenças que podem ser evitadas pela vacinação. Preciso garantir e fazer o melhor possível. E como ministro, prometo continuar fazendo com que expandimos esses programas para apoiar a introdução de novas vacinas. Por exemplo, recentemente introduzimos a vacina contra o pneumococos. Estamos agora querendo introduzir a vacina contra o rotavírus. E para o nosso governo, isto é muito importante e faz parte do programa do governo para proteger a população contra essas doenças que são evitáveis pela vacinação. Gostaria de agradecer a todos, agradecer aos nossos cidadãos que participaram e aos milhares de pessoas que estão em dia com a sua vacinação. Como região, nós todos temos de continuar empenhados, como disse o Dr. Barbosa, e garantir que as vacinas são uma prioridade para toda a região, para melhorar a taxa vacinal. Muito obrigado. Thank you, Minister Kevin Bernard. Obrigado, ministro, pela sua participação, todo sucesso nos seus esforços. Mesma pergunta agora para a doutora Jimena Aguilera, do Chile. Qual seria a mensagem que levaria dessa semana de vacinação das Américas para os povos da região e como os engajamos? Muito obrigada. Bom, quero ter a oportunidade de oferecer saudações ao ministro de Belize, que esteve aqui em Santiago semana passada, e vejo também colega que esteve na cimeira de segurança no serviço de saúde, pois são as mensagens que eu levo. Acho que a organização foi muito clara e a intervenção do Dr. Salas e do diretor, como também as dos diferentes panelistas. A vacina é a melhor ferramenta com que contamos em saúde pública. Devemos continuar tentando
convencer a população que vacinação é o esforço de todos, não só do Ministério da Saúde, nem dos profissionais da saúde. Devemos poder envolver a toda a sociedade numa estratégia de vacinação. As barreiras e os desafios são comuns nos diferentes países e devemos continuar trabalhando neles. O mais relevante é materializar o fato de que a vacina é uma ferramenta que torna realidade o direito à saúde, o direito a ter uma vida plena, o maior bem-estar durante o curso da vida e a melhor intervenção com que contamos para ter crianças saudáveis, adultos saudáveis, evitar doenças de uma forma realmente efetiva. Levo as mensagens que foram mencionadas, as estratégias que foram mencionadas pelo diretor da organização, que são muito relevantes. Efetivamente, toda a sociedade e os profissionais da saúde devem ser os principais atores que devam convencer as pessoas e a credibilidade dos trabalhadores da saúde deve ser o principal nesse trabalho. Este é um desafio para a sociedade como um todo e isto beneficia a todos. É isso que eu levo como mensagem. Obrigada. Obrigada, ministra da Saúde do Chile, doutora Aguilera. A mesma pergunta para o vice-ministro da Saúde de Venezuela. Qual seria a mensagem que levaria a região para esta semana? Como nos engajar mais como governos e outros atores? Obrigada. Obrigado uma vez mais, desde Venezuela, uma mensagem para toda a América. A atenção ou a vinculação da atenção primária da saúde é crucial para poder ligar todos os territórios através de líderes comunitários, equipes de saúde que estão em cada um dos espaços garantindo a vacinação. Esses atores comunitários podem nos ajudar muito para saber aonde temos as crianças que não foram vacinadas, pelo motivo que for, reduzindo assim as lacunas e evitar oportunidades perdidas de vacinação. E convido a todos os países das Américas, nós estamos fazendo um exercício importante na Venezuela de revisão semanal de cobertura segundo doses administradas, o que nos permite criar novas estratégias para o aumento da cobertura e para evitar vacinações perdidas, uma estratégia importante no nosso país, e compartilho nesse espaço para que possa servir de exemplo para as Américas. É um plano que nós realizamos, que é um plano em que todas as equipes, à tarde ou de noite, quando o pai e a mãe estão em casa com as crianças, sair para visitá-los e nos permite, então, estar mais perto das famílias. Temos um plano que chama Saúde Vai para a Escola. Então, nenhuma criança sai do hospital ou da sala de parto sem um esquema de vacinação para recém-nascidos. Essa é uma política do país e está dirigida pela nossa ministra Magali Gutierrez, e nós, assim, aumentamos a confiança da população nas vacinas, no nosso pessoal da saúde, e nas comunidades vemos maior confiança neles. Agradeço a população da Venezuela, porque a cada dia tem maior confiança na vacinação. A cada dia temos mais pessoas que vêm a nossas clínicas, clínicas que chegam a todo o território da Venezuela. Essa é a mensagem para as Américas. Vamos tentar de achar a forma de chegar aos territórios, de fazer com que a população tenha confiança e
sempre estaremos trabalhando para garantir a vida e proteger o futuro de nossas crianças. Obrigado, vice-ministro. Obrigado a todos os panelistas pela sua participação. Sei que estou muito consciente do tempo, avançamos com o nosso programa e obrigado pela conexão de hoje. Agora vamos ouvir uma mensagem por vídeo da doutora Teresa Tam. Ela é diretora da Agência de Saúde Pública do Canadá. Bom dia a todos. Obrigado por esta oportunidade de participar nessa semana de vacinação 2024 na Canadá. Uma parte importante do nosso trabalho de reconciliação é reconhecer as terras indígenas nas quais vivemos, trabalhamos e temos lazer. O Canadá é sede das primeiras nações, são 80 povos, e falo de Ottawa, onde foi território tradicional dos povos Algonquin. No Canadá, a pandemia da Covid-19 demonstrou o impacto profundo das vacinas sobre a saúde pública, incluindo a importância de manter uma cobertura elevada das vacinas existentes e de continuar a desenvolver novas vacinas. Sabemos que investir em ação que removem barreiras e acesso à vacinação é um investimento de longo prazo na saúde, que todos devemos fazer para melhorar a equidade na saúde. E isso é uma questão complexa, demora tempo. A vacinação é uma ferramenta para fechar lacunas, melhorar resultados, quando é acessível para todos desde os primeiros dias e durante o resto da vida. As vacinações em crianças têm tido um sucesso enorme, salvando muitas vidas. Esse avanço foi impactado pela Covid-19. Agora devemos fechar lacunas e aumentar a cobertura para que as crianças continuem saudáveis. Muitos países estão também tentando aumentar esta cobertura vacinal. Por isso, essa semana de vacinação das Américas, focando nas vacinas como parte importante para ter uma vida saudável, tem um enorme eco em mim para que as pessoas tenham vidas mais longas, saudáveis, ativas. Isso é também muito importante para as nossas comunidades. Temos que trabalhar para chegar àqueles que têm pouco acesso aos serviços de saúde, em áreas remotas, áreas rurais. Todos enfrentamos desafios para poder chegar ao potencial integral da vacinação, também trabalhando contra a desinformação. Para o futuro, temos uma oportunidade de apoiar as iniciativas comunitárias que refletem as prioridades locais. O Canadá continua apoiando a OPAS nesse trabalho tão importante, com o envio de peritos regionais para melhorar esse esforço de vacinação. Obrigado, Canadá, pela mensagem, pelo apoio aos esforços de vacinação na região. Agora temos um vídeo sobre vacinação no Equador depois da Covid-19. A pandemia do Covid foi um desafio para todos, mas também nos lembrou da importância da saúde pública. No Equador, não só lutamos contra o vírus, trabalhamos também para proteger as nossas crianças de outras doenças que podem ser prevenidas. Em 2023, o Ministério da Saúde Pública lançou a campanha de vacinação de segmento de alta qualidade contra o sarampo, rubéola e a pólio. Esta campanha foi dirigida a crianças de menos de 12 anos para alcançar e proteger aqueles que não completaram seu esquema de vacinação durante a pandemia, crianças nascidas entre 2011 e 2022. A campanha foi declarada de interesse público e prioritária para o país.
O planejamento meticuloso, a execução eficiente e a participação ativa da comunidade foram cruciais para o sucesso da campanha de vacinação. O trabalho interinstitucional de várias entidades de governo, setor acadêmico, milhares de profissionais da saúde e organismos internacionais conseguiu-se vacinar 3,4 milhões de crianças em 14 semanas, com uma cobertura de 99%. Isso significa que o Equador deu um passo importante para a eliminação destas doenças. No novo Equador, garantimos abastecimento de vacinas que são parte do esquema regular de vacinação, adquiridas através do Fundo Rotatório da OPAS e a Organização Mundial da Saúde. O compromisso compartilhado de proteger a saúde da infância do Equador e alcançar os objetivos de eliminação e erradicação de doenças prevenidas pela vacinação tem o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde. Todo ano o país celebra a Semana de Vacinação das Américas. Todas as ações apoiam equipes de saúde para essa aplicação segura da vacina, oferecendo comunicação efetiva à população e estar alerta em relação a todas essas doenças que podem ser evitadas com vacinação. Nessa semana de vacinação das Américas, convidamos a todos a ir aos postos de saúde que estarão em todo o território nacional. Lembrem que cada vacina conta. Contamos com seu apoio na Semana de Vacinação das Américas 2024. É bom ver essa ação local para melhorar a vacinação com o apoio da OPAS e seu fundo rotatório. Agora, uma última mensagem do Estado-membro, Dr. Eládio Pérez, vice-ministro da Saúde Coletiva da República Dominicana. Bom dia a todos. Primeiro, saudações ao Dr. Jarbas Barbosa, diretor-geral da Organização Pan-Americana da Saúde, e a sua equipe, que vem desenvolvendo esse evento e lançando conjuntamente, de forma regional, essa Semana de Vacinação das Américas. É muito importante que os países membros possam continuar fortalecendo esquemas de vacinação, porque, como sabem, as vacinas são a principal ferramenta da saúde pública, e nos últimos anos não só foi uma ferramenta de prevenção, mas também de mitigação de impacto. É muito importante continuar investindo na saúde da população com vacinas mais eficazes e mais modernas. Vimos como, durante epidemias, podemos trabalhar para poder evitar a expansão das doenças e podemos ter acesso a outras tecnologias graças ao fundo rotatório e o fundo estratégico da OPAS. Graças a esses mecanismos de compra conjunta, podemos nos beneficiar de uma melhor tecnologia e oferecer mais saúde às nossas populações. Durante esta semana, vamos aproveitar para aumentar a cobertura vacinal, garantir maior acesso e equidade aos serviços de saúde para a nossa população. Como diz o esquema desse ano, agir agora para proteger o futuro. Vacine-se. Thank you, Vice Minister. Muito obrigado, senhor vice-ministro, pela mensagem. Chegamos agora ao final da programação desta manhã. Gostaria de convidar o Dr. Barbosa para encerrar a cerimônia com algumas palavras de despedida. E talvez pudesse responder a pergunta, Dr. Barbosa, para onde vamos a partir daqui? Muito obrigado. Eu gostaria de começar agradecendo a cada um dos nossos estimados invitados e panelistas por participar na cerimônia de lançamento da 22ª Semana de Vacinação nas Américas.
2024. Suas contribuições e apoio aos programas nacionais de imunização da região das Américas são incomensuráveis e continuam beneficiando e protegendo nossas comunidades. Nesta oportunidade, permita-me fazer uma pausa para lembrar nosso colega, o Dr. Cuauhtémoc Ruiz Matos. Como muitos sabem, perdemos o amigo Cuauhtémoc no início deste ano, depois de uma longa batalha contra o câncer. Por 15 anos, Cuauhtémoc liderou o Programa Regional de Imunização da OPAS e contribuiu à eliminação de muitas enfermidades, inclusive o tétano neonatal, a rubéola e a síndrome da rubéola congênita. Grande partidário da Semana de Vacinação nas Américas, ele apoiou esta iniciativa, enfatizando sempre o seu caráter comemorativo. As contribuições de Cuauhtémoc à saúde dos povos das Américas serão jamais esquecidas. Como iniciativa emblemática da nossa organização durante 22 anos, a Semana de Imunização foi fundamental para oferecer vacinas a mais de 1,15 bilhões de pessoas na região, como parte da coluna vertebral do serviço de saúde, especialmente em matéria de atendimento primário. Os programas nacionais de imunização foram integrados e levados a cabo com outras intervenções de saúde, como a desparasitização, apoio à lactação materna, educação sobre lavar as mãos, entre outros. A história deste importante evento ensinou que, quando trabalhamos juntos, estamos numa posição melhor para conseguir os nossos objetivos comuns e melhorar a saúde da nossa população. Como muitos sabem, e como vimos hoje na apresentação do Dr. Daniel Salas, a taxa de cobertura vacinal nas Américas já vinha diminuindo a ritmos preocupantes antes da pandemia de Covid-19. Agora, nosso maior esforço deve ser dirigido para a recuperação do desempenho do nosso programa regional de imunização e a maximizar a sua eficácia e eficiência. As disparidades em matéria de cobertura que persistem dentro e entre as comunidades, combinadas com a vacinação insuficiente entre as crianças, pode se converter em sementes de novos surtos. Felizmente, devido ao empenho e aos esforços feitos pelos nossos países, as Américas mostram sinais de progresso para recuperar as taxas de cobertura vacinal. As taxas de cobertura regional chegaram aos níveis pré-pandêmicos em termos de número das crianças subvacinadas, que foi o mais baixo em 2018. Esses esforços são um elemento-chave para apoiar a iniciativa de eliminação da OPAS. A PAL trabalha com os países para eliminar nos territórios da região mais de 30 doenças transmissíveis que podem ser eliminadas. Dessas, 11 vacinas, tal como o câncer do colo, sarampo, poliomielite, rubéola congênita, etc. E em 2023, a OPAS relançou com um empenho ainda mais forte essa iniciativa durante o Conselho de Direção. Estamos expandindo várias áreas da nossa capacidade técnica para atingir o controle e eliminação em termos de objetivos, bem como o programa de imunização 2030. Inclui intensificar a conversa sobre a imunização depois da infância, de forma que todas as idades podem colher os benefícios da vacinação. Utilizar análise geoespacial para melhorar os planos micro e levar serviço de imunização às populações mal servidas. Fortalecer as redes de vigilância para continuar a avaliar as nossas vacinas e expandir rapidamente o número de doenças que podem ser evitadas através da vacinação. Investir no desenvolvimento de novas vacinas e sua produção nas Américas para evitar as faltas de vacina e preparar a região para a nova vacina. Neste caminho para a recuperação, é imperativo que os Estados-membros continuem a dar prioridade e investir nos programas de imunização.
o apoio dos nossos amigos e parceiros, sobretudo durante a pandemia do Covid-19, não deve desaparecer agora. Devemos continuar a trabalhar juntos para garantir que cada pessoa em todas as Américas tem acesso a vacinas de qualidade e serviços de imunização. Como diretor da OPAS, eu estou comprometido com continuar apoiando em todos os países e territórios da América, através da liderança técnica e cooperação, esses programas. Nós vamos ter resultados nas expectativas que tem de nós, fiéis à nossa missão de promover equidade em matéria de saúde, combater doenças e melhorar a qualidade e alongar as vidas das populações. Eu agradeço todos os nossos funcionários aqui na sede, os membros do Programa Especial de Imunização, o Fundo Rotativo e todos aqueles que trabalham juntos para levar a cabo estes objetivos em matéria de imunização e suas iniciativas. Quero também agradecer todos os nossos funcionários nos escritórios nacionais que essa semana trabalham com os ministros da Saúde para atingir as populações que foram deixadas de lado, aumentando o acesso, trabalhando com os ministros da Saúde para fortalecer esta missão e inseri-lo nos programas nacionais de imunização. Muito obrigado a todos e engajemos-nos agora para proteger o nosso futuro. Muito obrigado. Thank you very much, Director, for those closing remarks and strategic direction. Muito obrigado, senhor diretor, pelas palavras de encerramento e a orientação estratégica que nos deu. Senhoras e senhores presentes online, chegamos ao fim da sessão desta manhã. Foi muito bom ouvir, Dr. Salas, que fizemos progresso em matéria de imunização, mas ainda temos muito trabalho a fazer. Foi animador ouvir o empenho e os compromissos dos Estados-membros para trabalhar juntos e mudar esta situação. Espero que no ano passado, quando nos reunamos uma vez, vejamos já muitas realizações, melhorias ainda maiores em matéria de cobertura vacinal. Encerro agora, agradecendo os panelistas, aqueles que participaram, todo o público aqui presente, como o público também que nos acompanhou em linha, e agradecer a nossa equipa de imunizações por organizar estes intérpretes técnicos. Muito obrigado o empenho de todos em favor da imunização. Para aqueles na sala, tenho uma boa notícia a todos, vai haver bebidas e petiscos a serem servidos agora aqui, saindo da sala à direita. Muito obrigada e uma semana de vacinação muito feliz de número 22 nas Américas.